Olá para todos, bem-vindos aí a mais um encontro sobre um tópico da física. Hoje nós vamos falar sobre o interessantíssimo tópico da gravitação universal, né, relacionado à astronomia. Inclusive essa foto aí à esquerda eu fiz aqui de casa. Essa foto é obtida, é chamado trilha de estrelas, né? Ela é obtida quando você deixa a máquina aberta muito tempo. Então, devido à rotação da Terra, né, a luz das estrelas, ela risca o sensor, ela marca o sensor da máquina fotográfica. Me parece que eu deixei aí uns 20 minutos ou meia hora, eu não lembro agora quanto tempo não. Mas vamos lá então para discutir o tópico. Bom, o nosso recadinho inicial aí de sempre, né? Dessa vez eu vou poupar vocês da leitura dele, né? Mas continuo falando que ele é importante, certo? Bom, a questão da astronomia, da gravitação universal, né? É uma questão tão antiga quanto a própria noção nossa de cultura, né? Desde antigamente, o homem, o ser humano, né, já observa os astros, porque associava eles, a posição dos astros a questões aí de plantio, de animais, né, quando que um determinado animal aparecia mais ou menos, quando que deveria plantar, né, determinado alimento, e também para poder justificar decisões políticas, né, e decisões das pessoas comuns, né, a famosa, mas não científica, astrologia. Ok? Então, um dos instrumentos mais simples de estudar aí, né, esse movimento aparente dos astros, incluindo o Sol, é o famoso relógio de Sol. Então, você tem aí ao longo, em diversos pontos, né, do globo terrestre, em diferentes culturas, em diferentes épocas, instrumentos parecidos. Esse daqui, inclusive, me parece que é indígena, esse daí. Tá? Falando em indígena, né, claro que o que a gente chama hoje de constelações, né? O desenho que a gente projeta nas estrelas depende muito da nossa cultura, né? Aí, por exemplo, esse desenho é o desenho da Ema, constelação da Ema, região da Ema, né? Que é do povo Tupi-Guarani, né? Diferente do nosso, essa constelação da Ema deles abarca o Escorpião, abarca aí é, uma parte do Centauro, perto do Cruzeiro do Sul também, constelação da Mosca, né? Então, e é interessante que, claro, assim como a nossa astronomia, ela vem um pouco lá da Grécia, né? A origem dos nomes tem a ver muitas vezes com a mitologia grega. É interessante estudar o nome das constelações indígenas a partir dos mitos desses povos, né? Tem toda uma história, uma explicação para isso. Bom, é importante, né, no estudo dos astros, não importa se você fosse usar lá para agricultura, para decisões políticas e tudo, é importante você fazer uma previsão de quando determinado astro estaria em tal posição do céu. Então, para isso é necessária a construção de modelos, para poder organizar o movimento desses astros no céu. E aí, novamente, diferentes culturas apresentam diferentes modelos para os astros, né? Esse daí é um registro de um modelo, me parece que da Babilônia antiga, né? Você tem aí uma cúpula, um domo, aonde você tem o céu com as estrelas, depois vem a terra e uma câmara com água. Essa é uma representação
do mundo segundo os antigos egípcios, né? Também, bom, boa parte da nossa, eu falei que vinha da Grécia, né? Mas também tem boa parte aí da astronomia vem dos povos do Oriente, né? Do Oriente, chamado Oriente Médio, tá? Essa outra representação já é uma representação hindu do universo, apoiado aí num casco de tartaruga, né? O nosso mundo estaria apoiado sobre isso. E aqui uma representação mais usual nossa, né? Mas cada mundo, cada cultura, com a sua representação. Bom, dos diversos modelos, né? Nós vamos centrar agora por questão de falta de tempo, e você vai encontrar uma vasta literatura sobre isso daí, viu? Sobre os modelos e tudo. Vamos centrar agora um pouquinho no modelo ptolomaico, né? Que é o chamado modelo geocêntrico, né? Ou seja, a Terra no centro do universo, tá? Ptolomeu aí por volta do ano 90 da era cristã, né? Então você tem aí, ó, o modelo de Ptolomeu, tá certo? A Terra é colocada no centro do universo, a Lua gira ao redor da Terra e os outros planetas, o Sol também gira ao redor da Terra. Agora, os outros planetas, eles não giram diretamente ao redor da Terra. Se você olhar o desenho com cuidado, pega, por exemplo, Saturno, né? Saturno gira ao redor de um círculo e o centro desse círculo é que gira ao redor da Terra. E isso é válido para todos os planetas, tá? Então, quem gira ao redor da Terra mesmo é Lua e Sol. Os outros planetas giram ao redor de um ponto e esse ponto é que gira ao redor da Terra, tá? Bom, então a Terra, né, é que é o referencial adotado para todos os movimentos, né? E esse modelo ele bate muito com o nosso senso comum, que afinal estou parado aqui, ó, eu vejo a Lua e o Sol e as estrelas movimentarem, né? Ok? Bom, um outro modelo interessante também é o modelo de Tycho Brahe, um astrônomo nobre astrônomo dinamarquês, viveu aí em meados do 1500, né? Construiu um observatório astronômico para ele. É o último, considerado o último grande astrônomo antes da invenção do telescópio, né? Invenção não, vamos dizer, o aperfeiçoamento do telescópio por Galileu, né? O modelo de Tycho Brahe, a Terra ainda é o centro do universo. A Lua gira ao redor da Terra. O Sol gira ao redor da Terra. Só que os planetas giram ao redor do Sol. Tirando a Terra, todos os planetas giram ao redor do Sol. Aí o Sol gira ao redor da Terra, carregando todo mundo, né? E a Lua gira ao redor da Terra. Então, esse é o modelo de Tycho Brahe, tá? Fez medidas extremamente precisas da posição dos planetas e das estrelas. Esses dados, inclusive, foram usados por Kepler. Nós vamos ver mais tarde para poder determinar as leis dos movimentos planetários. Ok? Bom, o próximo modelo já é o modelo heliocêntrico, né? Copérnico aí, ó, por volta de, repara que um pouquinho antes de Tycho Brahe, né? O modelo de Copérnico, o Sol é que está no centro do universo, não é um modelo exclusivo do Copérnico, né? Alguns gregos já previam um modelo desse tipo também. Então você tem o Sol no centro do universo, né? E os planetas girando ao redor do Sol em órbitas circulares e com velocidade constante.
a Lua continua girando aí ao redor da Terra. É esse desenhozinho aí que você vê na parte, tá aqui, ó, na parte superior aqui, ó, Terra, né, com a Lua, ok? Bom, então, um primeiro exercício aí, ó, eu queria que vocês, né, pesquisassem duas outras constelações indígenas, né? Essa é a da Ema, se não achar outra, pode ser a da Ema também, tá? E escreve um pouquinho sobre a história delas, o que está envolvido, né, na história dessas constelações indígenas. É, bom, quando eu falo indígenas, eu estou pensando em indígenas aqui do Brasil, mas se você encontrar de outro lugar, não tem problema nenhum também. Tá? Bom, vamos aos motivos de uma Terra redonda. Nossa, tema hoje em dia está aí direto na mídia, né? Bom, Aristóteles, lá no século, né, quarto antes de Cristo, ele já apresentou alguns motivos, né, para a esfericidade da Terra, né? Vamos ver os motivos aí dele. Primeiro, a questão de simetria. Isso aí não é bem um motivo teórico, né? É um motivo mais filosófico, né? Os gregos, então, eles consideravam a esfera uma figura quase que perfeita, devido à sua simetria, né? Então, esse é um motivo. Não sei por que não, mas é um motivo apresentado, né, por Aristóteles para a Terra. Bom, o outro é uma questão lá do terra, água, fogo e ar, né? O, os componentes, né? Quando eu solto uma pedra, ela cai, né, em direção ao centro, para Aristóteles, né? Ela cai em direção ao centro do universo. Ora, para ter um centro, tem que ter uma figura esférica, né? Então, esse daí era um outro argumento apresentado por Aristóteles. Gente, isso aqui está uma simplificação da simplificação. Claro que a argumentação é bem mais elaborada. O outro argumento apresentado por Aristóteles é a questão das sombras, né? No eclipse da Lua, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre circular. Se a Terra fosse um disco achatado, a sombra teria que ser oval, né? Então, nós temos aí do lado uma sequência de fotos de um eclipse lunar, né? Bom, o próximo argumento utilizado é bem interessante, é o das estrelas, né? Quer dizer, as estrelas que eu vejo numa região da Terra são diferentes na mesma época do ano de uma outra região, né? Você pega, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né? Ele só é visto aqui no nosso hemisfério, né? Enquanto, por exemplo, a estrela polar, ela só é vista no hemisfério norte, né? Quer dizer, eu estou dando um exemplo, mas tem vários, né? São várias as situações que isso ocorre, né? Não são só com essas duas, tá bom? Então, esse é um argumento forte para Aristóteles que a Terra teria um formato esférico, né? As evidências, vamos dizer assim, um pouquinho mais experimentais dessa rotação da Terra, se você colocar um pêndulo para girar, eu coloquei aqui no Polo Norte que fica mais fácil, tá? Fica mais fácil, mas vamos lá, né? Então, o que eu teria aí, né? Ó, é, se por acaso a Terra fosse plana, né? Todo mundo veria as mesmas estrelas no céu, do jeito que Aristóteles argumentou, né? A questão das sombras dos eclipses lunares, mesma coisa que Aristóteles argumentou. Agora, se eu colocar um pêndulo no Polo Norte, posso colocar em qualquer lugar da Terra, vou colocar no Polo Norte para ficar mais fácil de entender, né? Se você solta o pêndulo na sua frente, essa figura de baixo aí que está marcado de verde, você vai ver que com o passar do tempo, esse pêndulo não vai mais girar, não vai ficar mais oscilando na sua frente. Ele vai deslocando até que depois de 24 horas ele volta a oscilar
24 não, no caso aí 12 horas, né? Ele volta a oscilar na frente de você de novo, tá? Então isso ocorre por quê? Porque a Terra, né, o pêndulo, ele, quando você coloca ele para oscilar, ele mantém sempre a mesma posição, mas como a Terra está girando, né, e eu estou na Terra preso, então ele parece que vai deslocando com o tempo, tá? Isso é uma famosa experiência feita por Foucault. E se algum dia você for a algum museu de ciências, né, alguns deles têm a reprodução desse experimento lá. Bom, fotos de satélite, né? Mas aí você tem que acreditar também que é possível mandar um foguete, entrar em órbita e tal, né? Fotos de satélite mostram isso, tá? Bom, posso usar um outro argumento também, que é a viagem do Fernando de Magalhães, né? É, a viagem foi de 1519 a 1522, que deu a volta, foi o primeiro registro, né, de um navegador que deu a volta no globo terrestre, né? Ele saiu da Espanha, me parece, veio aqui para a América do Sul, contornou lá o Cabo da Boa Esperança, não, opa, Cabo das Tormentas, né? E agora eu confundi. Lá no extremo da América do Sul, esqueci, agora eu confundi qual que é. Aí depois foi em direção às Filipinas, tal, Índia, né? Aí fez o contorno lá da África e voltou para a Espanha. Mas a viagem durou aí 3 anos, e olha que interessante, dos 256 tripulantes, me parece que eram três, três navios, de 256 tripulantes, só voltaram 18. Inclusive o próprio Fernão de Magalhães morreu aí no meio do caminho, né? Num conflito aí com os povos lá nas Filipinas. Então você vê aí que foi uma viagenzinha com custo humano altíssimo, né? Bom, e eu quero aproveitar para falar do pêndulo de Foucault. Tem um brinquedo em parque de diversão que ajuda a explicar um pouco alguns fenômenos na Terra que só são explicados, né, com a ajuda da rotação do globo terrestre. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Agora estou curioso com o cabo lá embaixo. Cabo Horn, lá na Terra do Fogo, eu esqueci, na dobradinha lá do Chile com a Argentina. Bom, fica para a próxima. Vamos lá.
Mas vamos lá então. Bom, já que a Terra é redonda, a gente precisa estimar o raio da Terra, certo? Então, uma das primeiras estimativas registradas que a gente tem do raio da Terra foi feita por Eratóstenes, mais ou menos aí 300 depois de Cristo. Tá? Ele era diretor da Biblioteca de Alexandria, né? E chegou até ele um documento, né? Ou ele viu um documento que afirmava que em determinado dia do ano, numa cidade do Egito chamado Siena, atualmente ela chama Assuã, né? Então, em determinado dia do ano, um poço de água não, o sol entrava direto nesse poço de água, né? Ok? Então, ó, o sol estava exatamente a pino, tá? Ele entrava bem dentro desse poço de água. Enquanto que, por exemplo, na cidade onde Alexandre, não, Eratóstenes morava, nesse mesmo dia, ele observou e mediu que existia sombra, e essa sombra era de mais ou menos 7,2 graus. Então, você tem um esquema aí, mais ou menos, do pensamento de Eratóstenes, né? Então, você tem os raios vindos do Sol, né? Então, a primeira suposição é que a Terra é esférica. Segundo, os raios que vêm do Sol, eles atingem a superfície da Terra de modo praticamente paralelo. Então, repara que em Siena ele entra direto dentro do poço, por isso que eu enxergo o Sol bem a pino, enquanto que Alexandria ele forma um ângulo de 7,2 graus. Ora, isso daí forma o famoso teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Tales, 600 a.C., né? Teorema de Tales. Então você tem aí, ó, esses ângulos são opostos pelo vértice, né? Se o ângulo lá em Alexandria seria 7,2 graus, esse ângulo que liga Alexandria Siena ao centro da Terra também seria de 7,2 graus, né? Então, se eu conhecer a distância entre Alexandria e Siena, eu posso fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, vamos supor que a distância entre Alexandria e Siena fosse 100 quilômetros. Eu vou lá e faço minha regra de 3, ó. 7,2 graus da circunferência corresponde a 100 quilômetros. 360 graus, x. Pronto. Resolvo, acho quanto que é a circunferência da Terra, né? Bom, o que Eratóstenes fez foi pagar uma pessoa para poder andar de Alexandria até Siena, né? Ele pagou a pessoa marcou a distância. Naquela época, a distância era registrada em uma unidade chamada estádio, né? E o que, que você vai fazer, né? Como exercício 2? Você vai lá no Google Maps, procura lá a cidade de Alexandria e Assuã, que é o nome atual da cidade no Egito, né? Vocês vão ver que ela fica aí mais ou menos na margem do rio Nilo, ok? E aí usa as propriedades lá do Google, os recursos do Google Maps e determina qual que é a distância entre Alexandria e Assuã. Você vai lá no Google Maps e te dá esse recurso. Marcar a distância entre duas cidades, né? Não é o trajeto de estrada, não. Tem o recurso de você fazer uma linha entre uma cidade e outra e ver qual que é a distância, ok? E aí, com isso, você vai calcular qual que é a circunferência da Terra usando regra de 3 e depois você vai comparar essa medida que você encontrou com um dado obtido na Wikipédia, para ver se o resultado bate mais ou menos ou não. Então, repare que nesse exercício são 3 coisas para fazer, ok? Bom, e como eu falei, né, ele pagou uma pessoa para ir de uma cidade a outra.